Pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso. Nós do GS Curso estamos aí tentando fazer de tudo para estar fazendo a maior quantidade de cursos possíveis para vocês nesse período. Eu sei que é um período difícil para vocês e vamos tentar fazer o máximo para que vocês possam estar adquirindo o máximo de conhecimento possível durante esses meses que vocês estão em casa. E aí, como alguns já sabem, infelizmente eu não pude estar mais ministrando aula à noite, né? Porque eu estou com outro projeto em paralelo, um projeto da Rede Cidadã, e por isso eu precisei transferir todas as minhas aulas para o turno da tarde. Mas assim que terminar o projeto, tá? Eu vou voltar a ministrar aula à noite do formato que a gente estava tendo antes. O de Linux, eu ainda estou tentando ver um professor, porque todos os professores que eu conheço, eles estão em outras atividades. Mas até agora o professor João ele não deu nenhum retorno se poderia retornar a aula de Linux, então a gente está aí no aguardo para ver como é que a gente faz, tá? Gostaria muito, se eu tivesse conhecimento na área, eu ministrava para vocês tranquilamente, né? Mas como rede de computadores é uma área no qual eu não tenho domínio, e aí a parte sistema operacional, a parte que eu tenho domínio é sistema operacional Windows, então não dá para fazer muita coisa. Então realmente é ficar no aguardo, tá? E aí vamos seguindo com as aulas de programação, né? Preparei para vocês dois momentos, né? Esse primeiro, que é programação com Portugal. Mais na frente, na próxima semana, a gente vai ter programação com PHP e mais uma livezinha com o professor Irã, né? Vendo aí a questão de design, né? Que ele é profissional da área de design. Eu acho que seria interessante para vocês que pensam aí em entrar na área de front-end, né? Que tem aí outros, quer ter outros conhecimentos, quer entender como é que funciona. Então, ele é um cara super inteligente e super dinâmico. O cara é um profissional nota 10 e tenho certeza que vai passar bastante conhecimento para vocês. Como sempre, eu gosto de perguntar, né, caso alguém tenha alguma restrição e não permita que seu nome apareça durante as aulas, tá? A gente vai estar sempre gravando as aulas para depois disponibilizar para o pessoal que não pôde assistir. E aí, até vocês mesmos que queiram assistir novamente, né, o vídeo vai estar disponível lá para vocês. Então, eu sempre pego e compartilho o link para que facilmente vocês possam estar assistindo ou fazendo download, dependendo aí de como for, tá bom? Então, esse vídeo vai estar disponível para vocês também. Tranquilo? Beleza, dando continuidade, vamos lá entender o que é que a gente vai ver hoje. Vamos entender aí o que é que a gente vai ver nesse dia de hoje, tá? Então, o curso é a Introdução à Lógica de Programação em Portugal. Vamos utilizar o Portugal Studio, porque o Portugal Studio não Visual G. Já vi em outras instituições, outros locais trabalhando com Visual G. O Visual G é uma ferramenta bem parecida com o Portugal Studio. A diferença é que no Portugal Studio eu consigo ter uma quantidade de ferramentas muito maior do que lá no Visual G, tá? Eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, eu creio que no Visual G a gente fica um pouco limitado. Fora que a linguagem que foi trazida, né, como a linguagem padrão, né, para o Visual G é o Pascal. E aí o Pascal, a gente sabe que o Pascal não está mais em uso. Então, a configuração, a estrutura que é construída dentro do Visual G, ela meio que caiu em desuso. Eu gosto de utilizar o Portugal Studio porque ela veio aí de duas linguagens mais atuais, tá? E aí ela traz uma estrutura mais próxima de outras linguagens que vocês possam estar aprendendo futuramente. Tranquilo? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, ó, vou passar algumas informações sobre a disciplina para vocês, alguns conceitos introdutórios, tá? Funções de entrada e saída, então a gente já vai trabalhar um pouquinho dentro do Portugal Studio. Vamos trabalhar alguns tipos de dados,
que são carregados, são utilizados lá na ferramenta. Vamos trabalhar a questão de variáveis, como tratar as variáveis, também lá na ferramenta, e alguns exemplos práticos para a gente já começar, né, a entender um pouquinho de como funciona a linguagem, tá bom? Então, ó, a disciplina ela aborda os conceitos de lógica e de programação de computadores para a resolução de problemas através de quê? De sequências de instruções, que é o que eu estou tentando fazer durante todos esses cursos, né? Vocês estão vendo aí que sempre, né, a estrutura é bem parecida. Eu tento colocar sempre alguma coisa a mais para dar uma diferenciada e estou mudando o que de como base, né? Mudando só a questão das linguagens de programação, para que vocês vejam, quem está me acompanhando aí desde o princípio, que é bem parecido. Eu aprender uma linguagem, eu entendo todas as outras, tá? Então fica bem mais fácil da gente trabalhar. Então a gente vai ver aí uma breve introdução de todas as linguagens, tá? Que eu tenho conhecimento, né? Que eu tenho domínio. E aí vocês vão ver aí como é que funciona a estrutura básica para todas elas. Então, como é que funciona variáveis, como é que eu construo uma expressão, como é que eu utilizo os operadores, como é que eu construo uma estrutura de decisão, né? Então, nossos cursos têm sempre parado na estrutura de decisão, tá? Para que eles fiquem o mais breve possível e que a gente consiga ver a base para todas as outras linguagens, né? Então, a base para aquela linguagem que a gente está trabalhando. Nesse curso, a gente vai trabalhar a linguagem Portugal, tá? Então, como eu falei para vocês, vou falar um pouquinho sobre ele já já. Vamos trabalhar com a ferramenta do Portugal Studio, que já já vou mostrar para vocês também, que aí vai ser ela a IDE que vai estar dando força aí para a gente conseguir trabalhar bem com a linguagem. Então, ela vai facilitar aí o nosso trabalho durante esse curso, tá bom? Para entender como é que funciona o curso, aqueles que estão começando hoje. Então, o curso ele possui 6 horas comigo, então são 2 horas hoje, 2 horas amanhã e 2 horas na quarta, tá? Então, nos dias estipulados no calendário, então a gente calculou aí nesses 3 dias, por quê? Porque quinta-feira, dependendo de onde for, quinta-feira é feriado, né? Mesmo a gente estando aí com essa questão de estar em casa, mas mesmo assim, a gente sabe que os feriados ainda contam, né? Porque tem alguns que estão trabalhando, outros estão estudando, entre outras coisas, tá? Então, quinta-feira eu não coloquei nada para vocês. E 4 horas de atividade, tá? Então, no final do curso, vou estar mandando lá para vocês, tá? No último dia de aula, uma atividadezinha só para confirmar comigo, ó, Gibson, eu tenho conhecimento, então estou provando para você que eu tenho conhecimento suficiente para receber o certificado, tá? Então, participou pelo menos de uma aula, que é o que a gente pede, participe pelo menos uma aula virtual, tá? Com a gente, e aí fez a atividade, vai receber o certificado no seu e-mail, tá? E a gente pede aí um prazo de 15 dias para estar enviando esse certificado, tá bom? Qual o prazo que eu tenho para enviar a atividade? 5 dias após o último dia. Então, contando a partir de quarta-feira, você vai contar 5 dias para me enviar, tá bom? Infelizmente, a gente não vai poder dar mais prazos, até porque eu estou com outros projetos e eu não posso estar prorrogando, tranquilo? Então, após 5 dias, não enviou, não vai mais receber o certificado. Pode até mandar para mim, para eu tirar uma dúvida, como alguns fazem. Professor, eu não participei do seu curso. Posso tirar algumas dúvidas que eu peguei o material e queria? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas aí o certificado não vai ter direito, tá bom? E aí, para a gente começar, coloquei aqui algumas perguntas interessantes, né, que eu sempre faço quando a gente vai começar os cursos de introdução à lógica de programação. Primeiro, por que devo entender lógica para ser um bom programador, né? E aí vocês podem já ir respondendo enquanto eu vou falando as outras perguntas. Por que você acha que eu preciso entender lógica para poder ser um bom programador? Segunda pergunta, o que lógica de programação tem a ver com tudo que faço no meu dia a dia? Então, se vocês tiverem já ideia, já podem estar respondendo aí no chat, tranquilo? O que vocês imaginam? E a terceira pergunta, por que eu não devo somente estudar a linguagem de programação na qual escolhi utilizar, tá? Então, essas perguntas todas vão ser respondidas durante esses próximos slides, mas quem quiser já dar suas opiniões, né? Porque eu devo entender lógica para ser um bom programador, o que é lógica de programação tem a ver com tudo que eu faço no meu dia a dia e o porquê eu não devo somente estudar linguagem de programação na qual eu escolhi utilizar, tá? Se quiserem colocar aí no chat, o chat está aberto, vocês podem estar respondendo. Tranquilo? O que é que vocês imaginam sobre essas três perguntas? Antes de eu responder durante os próximos slides, o que é que vocês imaginam? Alguém poderia falar alguma coisa?
E aí, pessoal, o que é que vocês imaginam? Por que devo entender lógica para ser um bom programador? Primeiro aí, para ter um pensamento estruturado. Isso. Eu acho que é quesito entender a lógica para poder entender como o computador funciona. Isso. Assim como toda teoria é importante para desenvolver na prática. Isso mesmo, tá? Então vocês responderam bem aí a primeira pergunta. E a segunda, o que a lógica de programação tem a ver com tudo que eu faço no dia a dia? Será que tem alguma coisa a ver? Será que é parecido? Será que não é? Tem muitas coisas, por exemplo, trocar uma lâmpada precisa de uma lógica, e isso precisa de uma estrutura lógica para trocar uma lâmpada. Lógica é uma das bases da programação, isso mesmo, Leandro. É uma base para programação. Colocou aí o Valério, que eu penso que basicamente tudo que um computador executa tem sua programação por trás dos panos. E para programar temos que entender a lógica de um programa, né? Isso mesmo, a gente tem que entender como é que o computador ele pensa, né? Então, o computador ele não pensa sozinho, ele precisa da gente para poder conseguir executar uma determinada tarefa. Então, lógica de programação, ele vem para isso, né? Então, tem a ver com o meu dia a dia? Tem, porque tudo como vocês falaram aí, até um de vocês falaram, é praticamente nosso dia a dia, a gente tem um raciocínio lógico para fazer tudo, só que é algo tão normal que a gente nem percebe, né? Aí o João botou, tem a ver, pois precisamos seguir um passo a passo para poder executar uma tarefa de forma eficiente. Isso mesmo. No nosso dia a dia, tudo que a gente faz, a gente constrói passo a passo. Só que a gente não percebe, né? É algo já automático, né? Então, o nosso cérebro ele já trabalha de forma automática, a gente não constrói. Algumas tarefas a gente até constrói, né? Coloca num papel, a gente coloca no celular, né? Um passo a passo para poder desenvolver algo, né? Essa mais ou menos 2 semanas atrás, eu estava colocando aqui a estrutura elétrica de onde vocês estão me vendo, né? Desse local onde eu estou ministrando aula. E aí eu tive que ir lá para o papel, construir a estrutura, né? Para que nada saísse errado, né? Imagina eu fazer a instalação, ligar e pô, dar um curto-circuito, alguma coisa, né? Então, eu fiz toda a estrutura manualmente para entender, né, se estava realmente todas as ligações feitas corretamente, para depois eu ir lá e fazer as ligações, tá? Então, deu, graças a Deus, tudo certo, tudo funcionou bem, né? Então, construir lá o raciocínio lógico, né? Construir lá o desenvolvimento lógico para depois eu ir lá e aplicar. O Nilson botou, tudo é uma sequência para que o processo executado tenha o resultado esperado. Isso, como eu dei no exemplo agora, né? Lógica de programação está intimamente vinculado com a organização do pensamento. Isso mesmo, né? Se a gente não construísse a lógica, se a gente não tivesse a capacidade de fazer isso, o computador não faria nada, né? Então a gente precisa desenvolver, né, toda essa lógica, toda essa estrutura para que o computador ele desenvolva e construa aquilo que a gente deseja, né? Que ele responda aquilo que a gente quer. Então, ó, por que eu não devo somente estudar a linguagem de programação na qual escolhi utilizar? Ah, eu escolhi utilizar aí o Java. Ah, eu escolhi utilizar aí o Pascal. Ah, eu escolhi utilizar o Delphi, o C Sharp, o Python, o JavaScript. Por que eu não devo só estudar a linguagem? Porque eu tenho que estudar a lógica de programação antes de fazer isso. O que é que vocês imaginam? Será que se eu pegasse aí e quisesse construir um prédio, né, eu conseguiria construir sem primeiro fazer lá toda a parte lá de arquitetura, né, aqueles desenhos lá, né, aquela forma lá de representar como é que vai ficar a estrutura do prédio? Será que eu conseguiria fazer algo desse tipo e só sair jogando tijolo em cima de tijolo? Será que eu precisaria estudar alguma coisa de qual material eu precisaria utilizar antes de começar a construir? O que é que estaria que está em cada parte, né, do prédio que eu estaria construindo, né? Então, quando eu vou fazer algo, né, então seja ele em linguagem de programação, né, que a gente está construindo, né, uma lógica para construir um programa, uma aplicação, a gente precisa entender aí como é que ela funciona, né? Então, como é que vai ser o passo a passo para eu conseguir construir aquilo? O João botou até aí, para ter uma visão mais abrangente e possível das fases
e processos inerentes ao projeto de desenvolvimento de software. Isso mesmo, João, tá? Então, a gente precisa saber, a gente precisa entender como é que funciona, não basta ter só o conhecimento. Se fosse assim, bastaria eu pegar todo o conteúdo de um livro, né, de linguagem de programação, jogar no computador e o computador construiria sozinho para mim os meus aplicativos. Não é só saber a sintaxe, né? É só saber o que a linguagem nos oferece. As ideias já sabem como é que elas trabalham, porque a ideia não constrói sozinho a aplicação, né? Então a gente precisa raciocinar dessa forma. O James colocou: se você quiser ter um conhecimento vasto, precisa ter um conhecimento sólido, senão vai ser mais do mesmo. Um programador Ctrl+C e Ctrl+V. Isso. Conhecimento da linguagem é válido, o conhecimento da linguagem é necessário, mas não é o ponto principal. Vocês que estão participando aí dos meus cursos de linguagem, né, que vocês já viram aí Python, né, já trabalhou Python, já trabalhou JavaScript, já trabalhou várias linguagens, viram que a sintaxe é bem parecida, né? Para a gente aprender uma linguagem, quando a gente já tem conhecimento de outra, é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Então é bem gratificante, bem fácil, bem tranquilo a gente conseguir fazer essa migração, né? Mas eu preciso ter a base para poder conseguir fazer isso. Eu preciso ter bem construída aquela base. Então eu tenho que ter a questão de raciocínio lógico bem desenvolvido, né? Os alunos ficam, professor, esse problema está muito fácil. Aí será que se eu jogasse um problema já difícil, será que você conseguiria? Ou será que eu preciso jogar problemáticas simples e aí depois ir aumentando o nível para poder você conseguir desenvolver algo, né? O interessante é você fazer algo desse tipo, é você começar de baixo e ir aumentando aquele nível daquelas problemáticas para depois conseguir construir algo mais complexo. Não basta eu pegar todo o conhecimento que eu tenho de linguagem e tentar fazer alguma coisa que não vai sair, né? Eu preciso trabalhar o meu cérebro para isso, é que nem músculo, né? Os músculos são do mesmo jeito que o cérebro. Tranquilo? E aí o Leandro colocou, o mercado de trabalho é bem seletivo. Cada empresa ou organização tem as suas peculiaridades relativas, né, a diversas lógicas de programação, isso. Mas quando você trabalha, Leandro, toda essa estrutura que você começa a trabalhar o seu cérebro para qualquer dificuldade que possa vir, né, você pode vir aí qualquer aplicação para você construir que você vai conseguir desenvolver. Eu acho que o importante não é nem o estudo da linguagem, né? Que eu queria até colocar na cabeça de todos os meus alunos isso. Não é o estudo da linguagem. O estudo da linguagem é importante? Mas não é o mais importante. O mais importante é realmente a gente desenvolver a questão da lógica, né? Como a gente construir a lógica. Eu dou como exemplo uma problemática que apareceu em uma época que eu estava trabalhando numa instituição, né? Um professor ele veio com um professor até de redes na época, veio com uma linguagem de programação que foi construída pela própria empresa. Vê, eles pagaram algumas pessoas, alguns programadores, para desenvolver uma linguagem própria para eles, para aumentar um pouco o nível de segurança daquilo que estava sendo processado, daquilo que estava sendo analisado ali. E aí ele pediu para a gente analisar aquela linguagem para tentar entender o que é que ela fazia, né? Mas, Gibson, como é que você vai entender uma linguagem que não tem um canto nenhum? Não existe manual, não existe nenhum curso, não tem nada, eles já fizeram já para tentar dificultar, porque a estrutura é igual, tá? A lógica por trás é igual. Ali tem comandos de condição, só que o que é que ele fez? Ele pegou, na época trocou lá alguns nomes, né, algumas sintaxes para a construção desses comandos de condicionais, de estruturas de repetição, né, de sintaxe de estrutura de armazenamento de informações, né, de saída de dados. Então, ele só fez trocar algumas coisas para dificultar, mas a lógica por trás era a mesma. Então, a gente só fez analisar, fazer a engenharia reversa, né, daquilo ali. E aí a gente conseguiu entender que ali era um controle de pacote de fluxo de dados, né, que estava acontecendo ali. Então, através de uma análise, a gente verificou. Por quê? Porque a lógica que a gente tem, a gente já conhece, e aí, para adaptar a linguagem, isso fica tranquilo, né? Fica bem facilzinho, não tem estresse. Né? Então, o que eu digo muito aos alunos, pratiquem a lógica, pratiquem a lógica, pratiquem a lógica, porque aí vai facilitar na hora de você conseguir entender qualquer coisa que venha na sua vida, né? Tranquilo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho.
Então, ó, vamos entender esses conceitos, né? Vamos responder essas perguntas aí durante os próximos slides. Então, ó, para vocês, o que é lógica, né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso aí, vamos entender. Então, ó, lógica é a parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento. A lógica foi criada, né, esse conceito de lógica, na verdade, foi criada por Aristóteles no século IV a.C., para estudar o pensamento humano e distinguir interferências e argumentos certos e errados, né? E a gente vê muito isso aí quando a gente vai trabalhar os nossos algoritmos, né? A gente tem estruturas lá que vão ser trabalhadas de acordo com um resultado, né, de verdadeiro e falso. Nosso computador ele trabalha com isso a todo momento, né? Ele trabalha lá com zeros e uns e aí ele fica lá dizendo o que é que está acontecendo. E aí o processador vai estar ali executando uma tarefa. Então, perceba que o nosso processador, ele funciona de forma lógica. Ele funciona de forma com que ele consiga interpretar operações matemáticas, ele consiga interpretar relações de operações, de comparações, né? Então, tudo isso aí é feito lá no computador e veio de uma teoria muito antiga, né? Então, muito mais antiga do que eu acho que muitos imaginavam. Então, Aristóteles já estudava essa lógica há muito mais tempo, tá? Então, ele já pensava nesse estudo há muito mais tempo. E aí a gente vem trabalhando até hoje. Tudo que a gente constrói é através da lógica, né? Então, ó, mas o que é que isso tem a ver com programação, né? Será que isso tem a ver com alguma coisa aí com lógica de programação? Será que esse conceito aí tem a ver? Vamos ver um pouquinho mais, né? Então, ó, lógica de programação. O objetivo da lógica de programação é exercitar os métodos de raciocínio e elaborar soluções coerentes para determinados problemas, utilizando-se de estruturas básicas de programação, construção e representação de algoritmo para posterior codificação em linguagem de programação. Perceba aí, linguagem de programação ele entra só no final, que é o que eu estou querendo dizer a vocês. A gente precisa entender primeiro todo o raciocínio, desenvolver toda a lógica para que a gente vá conseguir resolver aquele problema e no final é que a gente vai utilizar a codificação. Então, a sintaxe, a estrutura que a gente vai utilizar, seja em Java, seja em Python, seja em JavaScript, seja em que for, né? Seja no Portugal, que a gente vai trabalhar aqui nesses dias. Então, a estrutura que a gente vai construir, ela é por último. Primeiro a gente tem que entender qual é a problemática, né? Então a gente tem que determinar os problemas, soluções para aqueles problemas, para só depois a gente começar a construir a estrutura, tá? Então depois é que a gente vai para a linguagem, que a gente pensa logo o quê? Vamos pegar, vamos abrir a IDE e vamos começar a programar, né? É o pensamento da maioria dos programadores. Vamos codificar. O negócio é codificar. E aí deu certo, pronto, beleza, né? Só que muitas vezes você indo nesse caminho, você vai acabar perdendo muito mais tempo do que se você sentasse numa mesa, pegasse um papelzinho, entendesse todo o problema, né, que você quer resolver, e aí depois, que aí sim você vai começar a transformar isso aí em um algoritmo, começar a converter aquilo ali em uma linguagem, tá? Então, não tentem pular etapas, tá? Tentem fazer as etapas de forma correta. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para resolver determinado problema computacional, né? Pensando aí na programação, a gente usa a lógica de programação para resolver problemas computacionais, né? Considerando os limites que a tecnologia da informática impõe. Então, se analisarmos bem, quando programamos, precisamos utilizar as estruturas lógicas. Então, essa base que a gente vai ter aí durante o curso, a gente vai conseguir levar para qualquer local, tá? Então, a gente vai levar para qualquer linguagem. A gente vai trabalhar com Portugal, né, que é uma linguagem fácil, né, para quem está começando aí. É muito bom você ter esse conhecimento em Portugal, porque aí você, quando for para outra linguagem, vai ser bem tranquilo, né? Você vai ter já aprendido como é que funciona toda a base, e aí vai poder levar esse conhecimento para qualquer linguagem, tá? E aí muitos ficam reclamando quando chega numa instituição, né? Chega lá numa faculdade, num curso técnico, alguma coisa, pô, estão vendo lá lógica de programação com Portugal, mas Portugal a gente não vai utilizar em lugar nenhum. Mas não é para você utilizar, você não está vendo Portugal para você programar realmente com ele. Você está vendo ele para você entender
toda a base para que quando você comece a estudar uma linguagem mais avançada, você consiga trabalhar com ela bem tranquilamente, tá? E esse aí é o pensamento que a gente tem que começar a entender. A gente deve começar, como eu falei para vocês, de baixo, tá? Então, ó, com esses conhecimentos adquiridos, podemos aí entender tranquilamente a importância dos dois e assim responder, né? Sem pestanejar as primeiras perguntas. Então, tá aí respondidas as primeiras perguntas que foram feitas, né? Então, ó, outros conceitos básicos. Então, quando pensamos em resolver um problema, devemos analisar e ver que não existe uma única forma de resolução. Eu tenho uma problemática, vamos imaginar aí, pensando lá no exemplo que o nosso amigo falou, trocar uma lâmpada. Será que a minha forma de resolver esse problema é igual a de vocês? Tenho certeza que não vai ser. Quando eu for instruir o meu computador, né? Vamos imaginar que eu tivesse um robô, né, aqui na minha frente. Vamos pensar o computador sendo um robô, né? O robô, na verdade, tem um computador ali dentro dele, né? Um processador, tem memória, tem tudo ali trabalhando dentro dele, né? Então, vamos prestar no meu robô. Vou instruir o meu robô para fazer a troca de uma lâmpada. Então, o passo a passo que eu vou dar ao meu robô, ele não vai ser o mesmo que o Leandro, que o Jamerson, que o João, que o Nilson, todos vocês que estão online aí vão colocar. Então, esse passo a passo que eu vou dar vai ser diferente. Mas, Gibson, então só o seu que vai conseguir resolver, só o seu robô que vai conseguir trocar a lâmpada? Não, né? Eu vou ter a minha forma de construir, né, esse passo a passo, esse algoritmo, e vocês vão ter a de vocês. Mas no final a lâmpada de quase todos aí, eu tenho certeza, vão ser trocadas, né? O que vai diferenciar a forma que o robô vai se comportar, a quantidade de passos, a quantidade de informações que ele vai ter para conseguir trocar a lâmpada, né? Então, eu preciso também pensar quando eu for fazer algo desse tipo, no grau de detalhamento, né? Que muitos aí falam muito. Que se eu preciso detalhar, preciso. Por quê? O meu robô ele pensa? Não, não pensa. Então eu preciso instruir todo o passo. Se eu disser robô, retire a lâmpada queimada e coloque a lâmpada nova. Se ele não souber que para retirar a lâmpada ele precisa desenroscar a lâmpada do bocal, ele vai puxar e arrancar a lâmpada de lá. E aí o que é que vai acontecer? Ele pode arrancar o bocal de lá, ele pode danificar a estrutura e eu não vou conseguir colocar a nova lâmpada. Pode acontecer N coisas aí nesse processo. Então eu preciso detalhar para que o meu computador ele entenda tudo que eu quero que ele faça, tá? O computador é um ser burro, né? Ele não entende. Ele precisa que eu dê todo o passo a passo para que ele compreenda o que é que eu quero que ele faça. Tranquilo? Então, ó, quando pensamos em resolver um problema, devemos analisar e ver que não existe uma única forma, a gente já falou. Para que consigamos traduzir um algoritmo em uma linguagem, precisamos analisar bem as formas de resolução possíveis e escolher a mais adequada, como eu falei. Dizer o robô que apenas tire a lâmpada e coloque uma nova, ele vai fazer da forma que ele entende, né? Então, se ele não compreender que ele precisa desenroscar a lâmpada, né, com sentido horário ou sentido anti-horário ou alguma coisa do tipo, se eu não ensinar ele, ele vai arrancar a lâmpada de qualquer forma, né? Então eu preciso instruir o passo a passo de forma adequada, tranquilo? E aí, mas o que seria um algoritmo? Será que isso aí que a gente conversou agora, né, esse passo a passo, seria um algoritmo? Vamos ver aí. Então, ó, segundo o Forbelon, que é um estudioso na área, tá? Algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Então, a troca de uma lâmpada, como foi o exemplo, feita pelo nosso robô. Então, se eu der uma sequência de passos bem definidas, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. E aí, quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas que possam resultar na solução do problema proposto. Então, você tem que passar para ele de forma clara todo o passo a passo para que ele consiga trocar essa lâmpada. Então, o robô ele só entende aquilo que você vai indicar. Então, o nosso computador ele só entende aquilo que a gente vai indicar que ele faça, tá? Então, se em algum momento você não calculou, vamos imaginar aí pensando um cálculo de um salário do funcionário. Se em algum momento você não descontou daquele salário o INSS
e aí deu o valor do salário para o funcionário sem esse desconto, né? O erro é seu ou do computador? É seu, né? O computador ele não vai adivinhar que ele precisa fazer o cálculo do INSS e descontar aquele valor do salário dele, né? Então, você precisa especificar o passo a passo, né? Dizer para ele como é que ele faz o cálculo, né? Dizer que ele tem que descontar antes de atribuir o salário dele e aí depois passar para o funcionário o valor, né? O valor monetário do salário dele. Então, tudo isso que a gente faz, tudo que a gente constrói, a gente precisa especificar lá para o nosso algoritmo, né? Precisa colocar lá no nosso algoritmo. Então, ó, sequência lógica, né? Então, convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo que a gente chama de processo completo, e aí, para isso, é necessário um conjunto de instruções colocadas numa ordem, no caso aí, um sequenciamento lógico. Então, a ordem sequencialmente lógica. Então, tudo que a gente faz precisa passar para o computador qual é a sequência daquele processo. A gente não vai jogar só as informações. Como assim, Gibson? Ah, eu quero trocar a lâmpada. Então, para trocar a lâmpada, eu preciso da lâmpada nova, eu preciso de tirar a lâmpada antiga, eu preciso remover de algum local uma cadeira para poder subir na cadeira e aí fazer a troca da lâmpada. Jogar essas informações aleatoriamente. Não, tem que ter um passo a passo, tem que ter uma sequência para que eu consiga fazer algo, né? Então, eu quero chegar ao trabalho, mas para eu chegar ao trabalho, qual é a sequência? Primeiramente, eu preciso acordar, então, para isso, eu preciso colocar um despertador, e aí o despertador vai me indicar que horas são para que eu possa me levantar, despertar, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar um banho. Então, eu preciso de uma sequência até eu chegar no meu trabalho. Então, uma sequência de instruções para que eu entenda qual é o processo. Então, a mesma coisa acontece no computador, tá? Igual o nosso dia a dia também é lá as instruções que a gente vai dar para o nosso computador. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queira acrescentar, podem colocar aí no chat, tá, pessoal? Então, ó, sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema, tá? Que é como eu falei. E a sequência lógica não necessariamente tem que ser na área de programação. A sequência lógica está em todo, né, o nosso dia a dia, tá? Então, ó, será que existe uma forma de praticarmos para melhorarmos nosso raciocínio lógico, para conseguirmos construir sequências para poder resolver problemas? Tem, tá? E aí uma dica que eu dou a vocês é a questão de trabalhar os jogos lógicos, né? Existem vários sites aí que desenvolvem isso, né? Várias revistinhas que você pode comprar e fazer isso aí sem precisar de um celular ou de um computador, tá? Que faz com que você possa praticar, né, a questão de raciocínio lógico, tá? Eu adoro fazer isso porque isso você faz com que o seu cérebro ele pratique, ele comece a criar mais músculos. É igual realmente, né, o nosso corpo. O cérebro ele faz parte do nosso corpo e ele vai melhorando, ele vai aumentando a questão do raciocínio de forma mais rápida e mais tranquila quando você vai praticando, tá? Então, jogos lógicos aí é um exemplo que você pode utilizar para poder malhar o seu cérebro. Tranquilo? Então, ó, coloquei aqui um exemplo de jogo lógico, tá? Que eu vou botar aqui para vocês até a animaçãozinha dele, para que vocês possam estar visualizando de forma melhor. Deixa eu ver só se eu esqueci só de abrir ele aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Deixa eu só. Enquanto isso, vocês podem ler aí o passo a passo, tá? As regras, os objetivos desse jogo lógico. Pronto, achei ele aqui. Então, ó, o jogo objetivo é o quê? Ajudar 3 canibais e 3 missionários a atravessar o rio, tá? Tem 3 canibais, né? Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Caso não, daqui a pouco eu amplio a tela para vocês verem melhor, tá? E 3 missionários, vocês precisam atravessar o rio. Mas para tudo que a gente faz na vida existe regra, tá? Não ia ser diferente aqui no jogo. Então, ó,
A regra, você pode escolher até 2 pessoas para atravessar no barco, até 2 pessoas. Não quer dizer que eu preciso atravessar com 2 pessoas sempre, tá? A travessia poderá ser feita nos 2 sentidos, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Quando a balsa chega a uma margem, os elementos que nela estão são contados como estando naquela margem. Então, se eu levar 2 para cá, ele vai contar que tem 2 canibais. Se eu levar 2 missionários aqui e chegar aqui na outra margem, ele vai contar como tendo 2 missionários na outra margem, tá bom? Então a balsa não atravessa sozinha, é necessário que alguém esteja nela, ninguém vai jogar a balsa. Ó, vai lá, pega aí a balsa, né? E vai jogar para o outro lado da margem do rio. Não, tem que ir alguém remando para poder levar a balsa para outra margem, tá? E aí, a única forma de os missionários não serem devorados pelos canibais é não deixar junto mais canibais do que missionários. Se eu deixar igual, não acontece nada. Se eu deixar mais missionários do que canibais, também não acontece nada. Mas se eu deixar aí mais canibais do que missionários, aí os canibais vão lá e se alimentam deles, tá? E aí eu vou dar 5 minutinhos, se alguém quiser aí colocar para mim uma solução para esse problema, tá? Vou estar aqui aguardando vocês. E aí vou colocar aqui a solução de vocês aqui para os outros alunos puderem visualizar. Tranquilo? Quiserem colocar a solução do problema, é só dizer. Não precisa colocar só depois dos 5 minutos, não, tá? Se alguém já tiver uma solução e quiser dizer, tá? Pode colocar aí no chat, que aí eu já vou fazendo com vocês para ver se vai funcionar. João Alberto botou assim: primeira viagem, vai um missionário e um canibal. Então vamos iniciar aqui o jogo. Vai um missionário e vai um canibal. E o canibal volta. Então, quer dizer que o missionário fica, né? Então, o canibal volta. Opa! Foi triste, hein, João? Eu acho que não rolou, não. Lembra daquela regra que eu disse? Basta ele estar na margem, já conta aí, né? Como sendo, né? Então, lembra aqui da regra, ó. Voltar para cá, ó. Deixa eu só aceitar aqui. Tem alguém que entrou a mais. Então, ó, vou voltar para cá, ó. Quando a balsa chega a uma margem, os elementos que nela estão são contados como estando naquela. Então, no seu passo a passo aí, quando você colocou, já contou como 3 canibais em uma margem. E aí ficou 3 canibais e 2 missionários. E aí eles foram lá e se alimentaram deles, né? E aí o Caio colocou uma solução. Vamos ver a solução do Caio. Leva 2 missionários. Então vamos lá. Leva 2 missionários. Tenho medo de colocar não, tá? Opa, Caio, já era, né? Já era. Levei 2 missionários, ficaram 3 canibais e um missionário só. Ficou mais canibais do que missionário. Então, novamente, os canibais se alimentaram dos missionários. Mais alguém colocou aí alguma solução? Valério, 2 canibais atravessam e um canibal fica
e o outro volta. Vamos ver aí o Valério, a solução do Valério. 2 canibais atravessam. Então, eu vou atravessar com 2 canibais. Um canibal fica, o outro volta. Beleza, Valério? E agora? O que é que eu faço agora, Valério? Um missionário atravessa com um canibal. Um missionário atravessa com um canibal. Lembra daquela regra que eu coloquei? Chegou na margem, já conta, tá? Então ele chegou na margem e contou 1, 2 e apenas um missionário, né? Então, tendo 2 canibais numa margem, já foi. Então ele vai se alimentar do missionário. Tendo 2 canibais, no caso, tendo mais canibais do que o missionário, ele já vai se alimentar. O Eduardo colocou uma solução. Vamos ver a solução do Eduardo. Leva 2 canibais. Vamos lá. Trago um e deixo o canibal. Trouxe um. Levo 2 missionários. Tem certeza? Vai dar erro de novo, hein? Se eu levar 2 missionários, vai ficar 2 canibais e um missionário. Eu vou botar aqui só para a gente ver o que é que vai acontecer. Mas já é certo já, ó. Vai ficar 2 e um só. Vamos lá. Então você disse que são 2 canibais. Deixo um. Volto com um. E aí agora eu vou com um missionário e um canibal? Também não, vai dar errado. Quando chegar lá na outra margem, vai ter 2 canibais. Percebe que um problema simples que a gente tá utilizando, né? Tá dificultando nossa vida. Sabe o que é isso? A gente conseguir pensar na regra. Vocês estão pensando apenas nas soluções, estão se esquecendo das regras, tá? Vocês estão pensando só em chutar aí possibilidades. Vamos botar aí, vamos botar possibilidades, vamos botar possibilidades. Mas estão esquecendo das regras, tá? Antes de testar. Isso, coloca no papel, tenta ver o passo a passo. Agora, lembre-se das regras, tá, pessoal? Tem que lembrar das regras. Deixa eu colocar as regras aqui para vocês, ó. E aí, mais alguém quer colocar alguma solução? Caio colocou outra, foi? Diga aí, Caio. Copia e cola novamente, que eu acabei, eu acho, passando despercebido. Deixa eu voltar para cá. Botar do início. Cabem no máximo 2, Leandro. Você pode ir com uma ou com 2 pessoas. Caio colocou aí. Leva 2 canibais. Depois leva 2 missionários. Mas vamos lá, Caio. Lembrar que tem que ir pelo passo a passo, tá?
Você não pode voltar com o barco sozinho. É por isso que eu falei muito, bati muito na tecla aí na questão da regra. O barco ele tem que ir com alguém, seja da margem esquerda para a direita ou seja da esquerda para a direita, tá? Então, ou um ou outro tem que estar com alguém dentro do barco. O James colocou aí, leva um canibal e um missionário primeiro. E aí volta com o missionário. Vamos ver aí. Leva um canibal e um missionário. E aí eu deixo o canibal e volto com o missionário. Até aí tranquilo, Jamerson. E aí, qual é o próximo passo? Leva os dois canibais agora. Leva 2 canibais. Deixo um canibal e trago outro. E agora? Levo 2 missionários agora. É aí tranquilo. Deixo um e pego um canibal. Próximo passo. Deixa o canibal. E leva 2 missionários. Eu acho que a solução tá chegando, viu? Próximo passo. Deixa o missionário. Volto com o canibal, não é isso? Pego 2 canibais. Deixo. Vou buscar o outro canibal. E deixo os 2. Né? Então vejam que é tudo o que eu falei para vocês, né? Porque eu coloco esses jogos, lógico, né? No outro curso eu coloquei o da ovelha, do alface e do lobo, né? Do lobo, a ovelha e o alface. Esse agora eu já coloquei um outro jogo lógico diferente. Por que eu coloco esse jogo lógico? Para você entender que, primeira coisa, tem que entender a regra, tá? Essa regra vai ser dita por quem, Gibson, quando a gente for desenvolver nossos softwares? Pelo analista de sistema. E o analista de sistema vai pegar essa regra com quem? Com a pessoa, com o cliente que vai estar contratando vocês, tá? Então, o cliente vai passar essas regras para o analista vai escrever todas essas regras para vocês, e dessas regras é que vocês vão desenvolver o passo a passo para poder construir aquele algoritmo, aquele software que você deseja. Tem lá no Racha Cuca, mas aí eu vou colocar lá na sala Google para vocês, tá certo? Eu coloco esse e mais alguns, tá bom? Então, ó, essas regras é a coisa mais importante que vocês vão ter. O passo a passo é o mais importante. Imagine aí isso que vocês fizeram sem a questão da linguagem de programação. Vocês pegaram lá e começaram a colocar código, 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 código. E aí, esperando que aquele código desse certo. Mas aí já teve alguns que já foram mais ousados. Não, eu vou pegar e vou fazer aqui no papel, vou construir o algoritmo passo a passo para depois eu ir e testar, tá?
Então, esse é o correto, é a gente começar a construir através das regras, daquele objetivo que a gente quer conseguir alcançar, e aí sim a gente ir para a sintaxe, para uma linguagem, para poder construir o algoritmo. Deixa eu colocar só o link para vocês logo da sala Google, porque aí vocês podem já ir lá e acessar, tá, pessoal? O que é que eu peço? Todos entrem na sala Google, por favor, para depois não ficar pedindo, né, lá no grupo, tranquilo? Eu não vou estar mais disponibilizando no grupo, não, certo? Por favor, peço também que todos não disponibilizem. Por quê? Porque pode ter alguém que não está, já aconteceu o caso de pessoas que não estavam, porque a gente sabe quem é que está acessando ou não, né? Quem é que está na reunião ou não, e aí entra na sala Google e envia o projeto querendo o certificado sem ter participado de nenhuma aula, tá? E aí o interessante é que tenham todos participado pelo menos de uma aula, tá certo? Tranquilo? Vou colocar o link do formulário para vocês também. Por favor, também não disponibilizem. Tranquilo? Esse formulário são informações referentes que a gente pega para o certificado de vocês, porque às vezes vocês fazem login lá na sala Google e aí no seu e-mail não está com seu nome completo ou algo do tipo, e a gente não tem como pegar seus dados completos, né? Que vocês fazem login pelo e-mail, né? Então, nesse formulário vocês vão preencher tudo bonitinho para que quando a gente for gerar o certificado, a gente possa gerar ele de forma correta, tá bom? E também saber para quem enviar, né? E pegar algumas informações de vocês para quem esteja também melhorando nossos cursos, tá bom? Vou colocar logo o link do formulário para vocês, certo? E aí vocês já ficam cientes das duas informações. No final da aula eu coloco novamente, tá bom? Então, ó, isso aqui é muito interessante. Lá no Racha Cuca, vocês têm vários jogos matemáticos, né? Vários jogos de lógica que vocês podem estar trabalhando e aí praticando essa questão que eu estou dizendo para vocês, o raciocínio lógico. Alguns jogos até antigos, né? Como Sudoku, Caça-Palavra, essas coisas também ajudam bastante, tá? Então, utilizem desses meios aí para poder estar fazendo que sua mente ela trabalhe de forma mais rápida, né? Então, quanto mais rápido, melhor para você ter aí, né, um estímulo, né, para sua mente, tá bom? Então, ó, botei aqui uma solução com 11 passos. Perceba que eu descrevi aqui, ó, passo a passo do que é que eu ia fazer, ó. Atravesse um missionário e um canibal para a margem esquerda. Volte com o missionário para a margem direita. Perceba que todos os passos eu estou dizendo o que é que tem que ser feito de forma completa, tá? Para que o computador ele entenda qual é o objetivo que eu quero chegar, né? Aonde é que eu quero chegar? Como é que eu quero chegar? O computador, como eu falei para vocês, é um ser burro, então ele não entende. Eu preciso dizer para ele tudo o que eu quero que ele faça, tá? Então eu coloquei aqui, ó, em 11 passos. Pode ser que vocês consigam aí em menos, pode ser que vocês consigam aí em mais, pode ser que alguns passos desse mudem, mas o objetivo sendo conseguido, né? Beleza, tranquilo, né? Então, de forma tranquila e concreta, beleza, sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, sucesso de um algoritmo. Quando estudamos sobre variáveis, precisamos entender que elas são um dos fatores, né, que garante o sucesso do algoritmo. Por isso que a preocupação é enorme quando a gente vai estudar, a gente precisa estudar bem essa questão das variáveis, tá? Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que é elas que vão estar armazenando todas as informações que a gente quer passar para o computador, tá? Então, ó, precisamos também entender que a utilização de operadores é fundamental, tá? Se utilizarmos de forma erroneamente, o programa pode apresentar o famoso erro de lógica. Esse é o erro mais perigoso, não é o erro de sintaxe, porque o erro de sintaxe ele vai ser corrigido por você, ele só funciona se você corrigir aquele erro. No erro de lógica, não. O seu programa ele vai funcionar. Não da forma que você quer, mas vai funcionar, tá? Então, a sua ideia, ele não vai dizer para você, ó, tem um erro de lógica. Ela não diz. Ela vai dizer se tiver um erro de sintaxe, mas erro de lógica, não. O que seria isso? Imagine você vai fazer um desconto para o usuário se ele receber um valor entre 1.000 e 2.000. Só que aí você trocou o operador, né, maior que,
por um menor que no meio disso aí, e aí ele não teve esse desconto sendo colocado no salário, tá? Ou se você quer dar um bônus se o seu funcionário ele atingir uma determinada meta. E aí você dizer, ó, beleza, para tu ganhar esse bônus, tu tem que vender mais de R$ 2.000 em produtos. E aí chegou lá e de vez de colocar o sinal de maior que, tu colocou um sinal de menor que, né? E aí ele não recebe aquele bônus. Pense num problema que vai ser para o teu RH, né? Teus funcionários tudo ligando para lá e reclamando porque o bônus não foi creditado lá na conta dele, né? E aí não foi para a folha, e aí você tem que gerar uma nova folha. Pense na complicação que vai ser, né? Então, tudo isso é feito, né, por vocês, e vocês precisam pensar numa forma de verificar, seja utilizando aí um teste de mesa, pode ser um exemplo. Então, eu vou fazer um teste de mesa e verificar se realmente todos os passo a passos aí, né, que eu fiz vão estar dando aquele resultado que eu quero, né? Então, construindo aí alguns testes, né, que algumas ferramentas nos proporcionam, tá? Construindo algoritmos que façam esses testes automaticamente, tá? Então, o que é que acontece? Eu preciso fazer com que, de alguma forma, esses erros de lógica eles sejam corrigidos, né? Eles sejam identificados, na verdade, para que sejam corrigidos. Porque o computador, a sua ideia, ele não vai dizer para você que tem um erro de lógica. Ele vai dizer se você esqueceu um ponto e vírgula, ele vai dizer se você colocou um caractere no local errado, ele vai dizer se você esqueceu algum caractere especial, se esqueceu uma palavra-chave, se colocou a palavra-chave errada. Então, erro de sintaxe ele vai dizer, né? E vai dar para você um erro, mas lógica ele não diz. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Oi, foi demais. Então, ó, respondemos aí a terceira pergunta, né, feita no início da aula, e aí vem uma nova pergunta. O que é linguagem de programação e o que ela tem a ver com tudo isso, tá? Então, linguagem de programação tem a ver com tudo isso que a gente está trabalhando? Será que tem a ver com questão de raciocínio lógico, questão de algoritmo, né? Será que a linguagem de programação, a gente constrói algoritmos nela? Será que na linguagem de programação a gente precisa ter um bom raciocínio lógico para poder pegar ela e desenvolver algo, né? Então, o que será que tem a ver, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, ó, linguagem de programação. Assim como na nossa linguagem nativa, né, que é o português, né, que é a linguagem que a gente fala, quando vamos pensar em computação, precisamos entender que devemos escrever para o computador em um formato que possamos nos comunicar com ele. Será que se eu disser, computador, construa um software para mim que calcule a distância da Terra para a Lua, será que ele vai lá e vai calcular para mim? Não vai, né? Ele não entende o meu português, ele não entende o que eu estou falando, tá? Ele não é aí lá um Jarvis da vida, né? Ele não é lá um Sexta-feira lá que foi desenvolvido pelo Tony Stark. Ele não é, né? Ele não faz apenas com palavras a construção de um software, de um sistema complexo. Eu preciso passar todas as instruções de uma forma que ele entenda para que ele consiga interpretar aquilo e consiga me dar o resultado, tá? Por isso que nós temos aí os compiladores e os interpretadores, tá? Que tanto é falado aí nos cursos. Então é ele que faz essas conversões para que o meu computador entenda o que eu quero passar para ele, ele converta, faça todas as operações necessárias, todos os cálculos, todas as lógicas necessárias, depois pegue aquilo ali, converta de volta e me traga um resultado, tá? Então é isso que o computador faz. Quando a gente diz lá, escreva uma mensagem na tela, né? Então a gente coloca um comando de saída, seja lá em Portugal, seja em Java, alguma coisa do tipo, a gente vai dizer de uma forma que a nossa linguagem ela converta aquilo ali, então nossa IDE que vai estar trabalhando com a linguagem, converta aquilo e faça com que o computador entenda o quê? 0 e 1, que é o que ele entende, tá? E aí, depois que ele calcular, fizer todas as operações necessárias, ele converte aqueles zeros e uns em algo que eu compreenda. Como o Nilson colocou aí, deixa eu ver aqui o que o Nilson colocou. A linguagem de programação é um conjunto de códigos escritos que venham a ser interpretados pela máquina. Isso, tá? São instruções, são palavras que a gente vai dar dentro do computador para que ele compreenda. Tranquilo?
Então a gente não pode dizer aí, eu quero fazer uma calculadora. Então chegar lá e dizer, ó, computador, eu desejo fazer uma calculadora que some números, que subtraia números, que multiplique números e que divida números. Pronto, coloquei isso aí lá, escrevi, o computador ele vai lá e vai interpretar, né? Ele não vai. A gente precisa dar os comandos e aí a linguagem de programação vai passar para a gente a condição disso, né? Quais são os comandos, qual é a sintaxe que eu vou trabalhar para que eu consiga me comunicar com ele. Tranquilo? Então, ó, precisamos colocar em mente que são elas que determinam o conjunto de instruções e regras usadas para que possamos criar algo computacional. Então, um sistema lógico e aí construir nossos algoritmos. Então, ó, a linguagem que estudaremos para programar o que necessitamos e entender tudo isso é o Portugal, né? Que a gente já falou no início da aula. E a IDE será o Portugal Studio. E aí, sempre que iniciar, estude uma linguagem simples e depois uma mais complexa. Essa é a dica que eu dou a vocês, tá? Quero começar a programar. Aconselhe a pessoa a começar por uma linguagem simples. Nada de mandar uma linguagem muito complexa para ele, porque ele tem que entender logo do mais complexo, porque aí qualquer outro mais básico ele vai entender. Não. Pode até ser que funcione, né? Mas vai ser algo muito mais trabalhoso e com muito mais dedicação e com muito mais tempo para poder ele compreender. O interessante é ele começar de baixo, como eu falei para vocês, é começar de algo mais simples e depois ir aumentando o nível, tá? Então, ó, esse aqui é o Portugal Studio, tá? O legal dele é porque ele tem bastante ferramenta e vários exemplos de tudo que você imaginar. Então, tudo que vocês quiserem fazer, tem biblioteca para poder vocês fazerem, construírem. E aí tem facilidade para tudo que vocês imaginarem. É um pouco diferente do Visual G, né? Que é um pouco mais resumido, né? A linguagem que trabalha lá é um pouco mais resumida, tranquilo? Você vai ver que tem exemplo de animações que você pode fazer, de jogos, de como inserir música. Então você dá para fazer até uma aplicação um pouco mais complexa com ele, tá? Fazer algo que você faria aí em Python, né? Em C, dá para fazer com ele tranquilo, tá bom? Então, ó, o Portugal Studio é uma ferramenta para aprender programação voltada para as pessoas que falam o idioma português, tá? Por isso o nome Portugal, né? A maioria das linguagens vocês sabem que praticamente todas, na verdade, é em inglês, né? Então, todos os comandos e funções vão estar lá sendo representados para vocês na língua inglesa. Já o Portugal, né? A ferramenta da IDE aí, o Portugal Studio, ele vai trabalhar com a linguagem que a gente chama de Portugal, que ele vem aí do português. Então, ele é bem facilzinho da gente compreender tudo que a gente quer passar de instrução para o computador. Tranquilo? Lembra que eu falei que eles vieram de outras linguagens mais tradicionais? Tá aqui, ó. Ela é baseada em C e em PHP, que é diferente do Visual G. O Visual G, ele traz para a gente Portugal, traz também, mas a sintaxe que ele usa, é baseado no que a gente chama de Pascal, que é uma linguagem mais antiga que quase a gente não usa mais, tá? Então você vai ver que a estrutura que a gente vai trabalhar aqui, você que já conhece um pouquinho de Python, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de PHP, entre outros, você vai ver que é bem parecido, né? Até mesmo do Java, tranquilo? Ele só não é orientado a objeto, mas a gente consegue aí fazer muita coisa com ele, tá bom? Então, ó, diversos exemplos de materiais de apoio à aprendizagem existem aí na internet, vocês conseguem pegar, tá? Também possibilita a criação de jogos e outras aplicações. Então, como eu disse a vocês, não é uma ferramenta tão simples, tá? Ela é mais completa. Então, você consegue fazer muito mais coisas que eu sei que você faria aí dentro do Visual G. Ser orientado a objeto é uma forma da gente estruturar o nosso algoritmo, da gente preparar o algoritmo. É você separar, quando a gente fala de orientação a objeto, a gente separa as informações em objetos. A gente estrutura ele em partes. É como se eu estivesse pegando aqui Gibson. Gibson é um objeto, tá? E aí eu pego o Gibson e construo. Ah, Gibson, ele tem uma área que é os dados físicos dele, então eu vou pegar os dados físicos dele. Eu tenho uma parte aqui que são a formação acadêmica de Gibson, mas tudo isso aqui que eu estou pegando é um objeto só, é Gibson. Então, a orientação objeto ele separa para poder facilitar na hora de eu programar, tá?
Quando eu trabalho com algumas outras linguagens mais antigas, eu não tenho essa separação, até tento simular com funções e procedimentos, mas não é tão estruturada e tão organizada como a orientação a objeto, tá, Eduardo? Então, nas linguagens como o Portugal, ele vai vir de forma estruturada, um passo a passo, uma organização, né, sequenciada. Então, faça isso, faça isso, faça isso. Se eu quiser reaproveitar o código, fica mais difícil. Por quê? Porque eu não separei. Na orientação objeto, não, eu separo as partes. Então, quero construir agora Eduardo. Eduardo vai ter as mesmas características. Então, eu pego aquelas características do objeto e já jogo para Eduardo. Entendeu? Então eu posso agora criar Eduardo, posso criar o Caio, posso criar o Nilson, posso criar qualquer pessoa. Se eu for fazer aqui no Portugal, eu teria que fazer isso várias vezes, né? Então eu posso reaproveitar na orientação objeto, também tem essa facilidade, né? Então é um conceito mais complexo e mais amplo, tá? A orientação objeto. Aqui a gente trabalha com a orientação que a gente chama de estruturada, né? Deixa eu passando aqui. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá, pessoal? Então, ó, vários estudos são feitos a respeito da complexidade do aprendizado de programação, né? E também na utilização das IDEs profissionais que auxiliam na construção do algoritmo. A gente vê que tem estudo até para tentar colocar aí crianças, né? Já aprendendo aí com entre 5 e 10 anos programação. Claro que não é com a linguagem complexa. Os estudiosos estão criando linguagens mais simples para que essas crianças possam interagir e desenvolver e construir softwares. Um exemplo disso aí, as linguagens que a gente vê muito, que é a linguagem de bloco. Não sei se vocês já viram esse tipo de linguagem, né? Que é uma linguagem que vai estar facilitando na hora de escrever. Por quê? Uma criança de 5 anos, ela sabe escrever, pode até saber, né? Mas é mais difícil, né? Então, ele está começando ali, engatinhando, conhecendo as letras, né? Está começando a construir palavras, ele não sabe interpretar ainda aquilo ali. Mas com o bloco, ele clica e arrasta, tá? Então, eu quero agora fazer um jogo e aí eu quero movimentar os personagens. Aí tem lá um bloco de movimentar. Aí a criança vai lá e coloca o bloco de movimentar. Eu quero movimentar quantos passos? É 5 passos para frente. Então, a criança vai lá e diz, quero 5 vezes. Então, através disso aí, através de uma linguagem simples de bloco, eu consigo construir. Um exemplo de quem faz muito bem isso aí é a Lego, né? Quem conhece a Lego, né? A Lego tem a parte de educação e tem a parte de brinquedo, né? Na verdade, os brinquedos da Lego são educativos, né? De por si próprio, né? Então, o Lego ele tem isso aí, tem linguagem de programação da Lego que são em bloco. Você consegue mover robôs, né? Sem ter muito conhecimento, né? De escrita, de leitura, né? Apenas interpretando os blocos, tá? Então ele traz essa condição para que a gente consiga construir. E é o futuro, tá? O futuro é a complexidade sumir. Então, a construção desses algoritmos que a gente vai estar construindo hoje, no futuro a gente não vai estar dando tantos comandos, tantas instruções, né? Vai tentar, o máximo possível, tentar facilitar para que qualquer pessoa possa construir um software, né? Então, qualquer pessoa aí vai conseguir aí desenvolver. Então, ó, o Portugal, ele vem sendo estudado há bastante tempo, tá? Foi desenvolvido também por causa da barreira do idioma, né? A gente não tem um estudo tão bom com o inglês. Infelizmente, nossa escola só ensina verbo to be e outras coisas mais simples, né? Então, é complexo a gente entender algumas funções que existem nas linguagens de programação. E aí, para entender aquelas funções, eles pegaram e construíram essa linguagem na nossa língua, né? No nosso idioma para facilitar na hora do estudo, tá? Então, ó, pensando em gerar facilidade no aprendizado de quem está começando a programar, o Portugal ele foi construído, né? Então, ó, também considerado como pseudocódigo, alguns pesquisadores consideram Portugal como pseudocódigo, tá? Então, antes do código, né, antes de eu realmente codificar, né, antes de eu construir algo, tanto é que antigamente existia dois processos, existia o cara que construía o pseudocódigo e tinha o cara que convertia aquele pseudocódigo na linguagem. Vê que engraçado, né? Ele construía todo o esqueleto de raciocínio para aquele problema, né? Aquele software que estava sendo construído, e depois é que vinha alguém e convertia aquilo ali numa linguagem mais complexa. Então tinha dois programadores ali trabalhando em conjunto, né?
Hoje não tem mais isso, né? O cara tem que construir tudo sozinho. Então, ó, Portugal é uma linguagem simples e que é bastante aceita em diversas instituições, como eu falei para vocês, faculdades, né? Vários cursos técnicos e tudo mais usam Portugal. Com IDEs poderosos como o Portugal Studio, podemos treinar todos os conceitos de lógica de programação. Então, tudo que vocês veem na faculdade, mas o meu professor ele mostrou em Python. Tudo aquilo que ele viu lá em Python, lá em lógica de programação com você na faculdade ou num curso técnico, a gente consegue ver aqui no Portugal também. A gente consegue fazer no Portugal tranquilamente, tá? Claro que se eu for fazer um software mais complexo em Python, pode ser que eu não consiga fazer em Portugal. Por quê? Porque em Python eu trabalho para mobile, eu trabalho para web, eu trabalho para desktop, eu trabalho para tudo que é ambiente, né? Em Portugal a gente não tem essa condição, mas os algoritmos simples, a estrutura de lógica, a gente consegue fazer tudo do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, consigo desenvolver até jogos, né? Então, vocês vão ver lá no Portugal Studio, vou mostrar daqui a pouco para vocês a ferramenta, que tem lá até exemplos de jogos construídos, tá? E jogos não são jogos tão básicos, não. Joga até um pouquinho mais, né, complexos. Tranquilo, a gente consegue desenvolver. Eu lembro que até acho que não sei se foi a primeira ou segunda turma de graduação de lógica de programação, eu pedi para eles desenvolverem em Portugal alguns jogos de RPG, né? Tipo esse RPG de mesa, né? Que a gente tem um roleplay game, né? Que o pessoal joga com dados e tudo mais. Então gerava-se números aleatórios e aí, de acordo com aqueles números, gerava-se ações que eram ser dadas dentro do jogo, né? Isso dá para fazer com Portugal tranquilo, tá? Então, em vez de ter um narrador, o narrador era o computador. O computador gerava ali ocasiões aleatórias, né? E aí iam sendo transmitidas para o usuário, e o usuário dizia, eu quero fazer isso, né? E aí, através daquela ação, ele construía algo, fazia um passo a passo, né? De um jogo. Ah, teve jogos também da Forca, né? Entre outros que eu fui desenvolvendo com eles. Então dá para fazer tudo com Portugal. Não precisa ter uma linguagem muito complexa para fazer algo desse tipo, tá? Então, ó, aqui é o menor software que a gente pode criar e é o software que normalmente a gente sempre pede para os alunos fazerem, né, construírem. Por quê? Existe aí uma maldição que o pessoal comenta, que é a maldição do Olamundo. Quem não constrói o Olamundo naquela linguagem, não aprende aquela linguagem, né? Já reza a lenda aí que se não construir o Olamundo na linguagem, não aprende ela. Tem que construir, né? Não está conseguindo visualizar, não? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Voltou aí? Vê se consegue visualizar agora. Caio, vê se a imagem vai lá em cima, na parte superior, tem a minha foto e tem a apresentação, né? Lá da minha foto. Aí na apresentação tá a imagem dentro. Vê se tu consegue visualizar clicando nela. Então, ó, aqui é o Portugal, tá? Eu vou abrir aqui a ferramenta. Se vocês estiverem com o computador livre aí para vocês abrem. Se não, vocês depois acompanham que o vídeo vai estar gravado, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o Portugal Studio para vocês. Deixa eu puxar aqui a telinha do Portugal Studio para vocês. Me digam se vocês estão conseguindo visualizar. Então, né? Pronto. Então, ó, tá aqui o Portugal Studio. Aqui no lado direito, quando a gente abre ele, tem vários exemplos do que eu posso estudar dentro dele. Então, já tem algoritmos prontos para vocês já analisarem. Então, ó, entrada e saída de dados, está aqui o Olamundo, ó, número digitado, seu nome. Ah, eu quero estudar operadores. Tá aqui, ó, tem alguns exemplos para vocês estudarem operadores. Ah, o professor meu tá dando estruturas sequenciais. Então, tá aqui, ó, alguns exemplos de estruturas sequenciais. Eu quero algo mais complexo, já estudei tudo isso aí, então quero estudar vetores e matrizes, quero estudar subrotinas, então tem aqui como criar animações, fatorial, né? Sequência de Fibonacci, né? Ah, eu quero estudar algumas bibliotecas mais avançadas de cálculos matemáticos, né? De como armazenar em arquivo e ler em arquivo, tá?
Quero trabalhar aí com arquivos de música, eu posso, Gibson? Tem aqui algumas ferramentas aqui para você trabalhar com música. Tem exemplos aqui de jogos, ó, tá? De corrida, da serpente. Então tem coisa pra caramba, tá? Voltou, não foi, Thiago? Que bom. Caio, desculpe. Então tem vários jogos aqui que vocês podem estar trabalhando. Então vocês podem estar aí, né, testando e entendendo como funciona, tá? Assim que você abre ele, ele vai abrir essas dicas aqui. Quem está começando, eu aconselho depois dar uma lida, né? Ele mostra aí, ó, cada parte dele e vai explicando o que é cada botão, como é que ele funciona, né? Lembra daquela questão que eu falei? Regra, né? Entenda primeiro as regras, entenda como funciona todo o processo para depois você começar a programar, né? A gente vai logo aqui, desmarca logo aqui, eu não quero ver dica de nada, desmarca aqui, já fecha e já quer programar, né? Não é assim, tá? Então vocês têm que fazer o passo a passo, tá? O processo todo. Então, ó, Gibson, eu quero construir o Olá Mundo. Já tem aqui o exemplo, tá? Dei 2 cliques, ele já abre para mim. Perceba que a estrutura de quem já viu o Visual G é diferente do que está aqui dentro do Portugal Studio, tá? Ele trabalha com funções, né? Ele já trabalha diretamente com funções. E perceba que ele trabalha aí com a estrutura, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, ele já trabalha aí com a estrutura que é utilizada na maioria das linguagens. Então, ele não tem aquilo que está lá no Visual G, que é o início e o fim algoritmo. Não. Para inicializar, a gente começa com chave e fecha com chave, né? Então, a gente não tem aquela palavra início e fim. Início e fim a gente só tem em Pascal e Delphi. Eu não lembro nem de nenhuma outra linguagem que tenha início e fim, tá? Então, só em Pascal e Delphi que tem isso aí, que é o begin e o end, né? Que é a palavra em inglês que tem lá no Visual G. Então perceba que ele trabalha como a maioria das linguagens trabalham, que é abrindo chave, fechando chave, tá? O que é legal é que se você já quiser se acostumar com ponto e vírgula, finalizando os comandos, né? Que a maioria das linguagens finalizam as funções, os comandos com ponto e vírgula, você pode colocar que ele roda tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então, para cada função que você colocar, né, para cada estrutura que você colocar, você pode finalizar com ponto e vírgula, e aí vai conseguir rodar o seu algoritmo do mesmo jeito que se tivesse sem ponto e vírgula, tá? O bom é que você já vai se acostumando. Então, se eu for para uma outra linguagem de programação, eu já vou estar já bem estruturado e bem organizado para passar para ela, tá? Então, ó, programa é a palavra reservada que inicia o meu software, tá? Ela é obrigatória. Então, perceba que eu tenho uma chave e finaliza aqui com a chave, ó. Quando eu coloco um, ele já diz para mim aonde é que ela finaliza. Estão vendo que eu estou clicando, ele já diz para mim onde é que finaliza, onde é que inicia. E dentro do meu programa, eu vou criar as minhas funções, tá? Que seria isso, as partes do meu algoritmo. Nesse curso a gente não vai trabalhar com função, mas quem quiser depois se aprofundar, é quando eu quero organizar o meu algoritmo em partes, tá? Gibson, eu posso criar função ou não? É obrigatório? Não é obrigatório você criar, mas é recomendado que nas linguagens estruturadas a gente construa funções para organizar e reaproveitar o código, assim como a gente faz na orientada a objeto, tá? Então, quando eu construo uma função, vamos imaginar aí que eu construo aí uma calculadora. E aí eu construo uma função para somar, uma função para subtrair, uma função para dividir e uma outra função para multiplicar. Quando eu quiser pegar uma parte dessa minha calculadora e copiar em outro algoritmo, é só eu copiar a função. Eu não preciso verificar onde é que começou, onde é que terminou meu algoritmo, pegar aquele pedaço, fazer uma adaptação para poder ele funcionar, não. Eu posso pegar e copiar aquelas funções que eu desejo e jogar dentro do meu algoritmo novo. Vamos dar outro exemplo? Vamos imaginar que eu criei aqui no Portugal um jogo de futebol, tá? Já já eu vou comentar o que você colocou aí, tá, Eduardo? Então vamos imaginar que eu crio um jogo de futebol, tá? E aí nesse jogo de futebol eu sempre vou ter o chutar da bola, eu sempre vou ter o correr do jogador, eu sempre vou ter aí o lançar a bola, né? Tocar a bola, eu sempre vou ter ações dentro do jogo.
para todo jogo, será que o FIFA ele cria novamente do zero todas essas ações? Não. Ele vai mudar o quê? Vai mudar o cenário, ele vai mudar o cálculo que foi feito para que ele consiga chutar a bola, né? Ele vai mudar um cálculo que foi feito para que o goleiro ele consiga ou não agarrar o chute daquela bola, né? Dependendo do ângulo, dependendo do que for. Então ele vai mudar essas coisas, mas a estrutura básica não muda. Então ele vai lá e copia, né? Então vamos imaginar que ele fez aqui dentro do Portugal, ele vai copiar todas aquelas funções e depois vai fazer só as mudanças que ele deseja ou acrescentar algo que ele queira. Ah, eu quero acrescentar um time novo, né? Ah, eu quero colocar aí, sei lá, na arquibancada torcedores de forma diferente, né? Então, vou colocar apenas aquilo que eu necessito, mas a estrutura básica eu continuo, né? Eu só copio aquelas partes, tá? Eduardo colocou aí, no caso a função seria variável, não é que é a variável, tá? Ela vai guardar ali informações do meu algoritmo, tá? A variável ela vai guardar temporariamente, né? Uma informação que o usuário vai passar para o algoritmo, tá? Como assim? As funções vai dizer, ó, beleza, eu tenho o Gibson, tá? Então, Gibson tem, vamos dizer, cálculo de salário, né? Então, o funcionário Gibson tem um cálculo de salário. Então, eu vou criar uma função chamada cálculo de salário. Ah, o funcionário Gibson tem aí, deixa eu ver aqui, dados pessoais. Então, posso criar uma função para armazenar os dados pessoais de Gibson, tá? Então, posso criar função para parte do meu algoritmo, tá? Variável não. Variável ele vai guardar a informação referente àquilo que eu quero passar, o que o usuário quer passar para o algoritmo. Vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, mas só para adiantar. Vamos imaginar que eu quero passar qual é o salário de Gibson. Então, a variável ela vai guardar esse valor de salário, tá? Então, ele vai chegar lá e vai dizer, ó, beleza, meu salário aí eu vou colocar lá, R$ 1.000. Então, quando eu digitar 1.000, a minha variável vai guardar esse 1.000 temporariamente, para que eu possa fazer um cálculo de INSS, cálculo de imposto de renda, fazer algum cálculo em cima daquilo ali, tá? Como exemplo. Tranquilo? Então, a variável ele guarda ali de forma temporária. Quando eu falo de função, não, é a estrutura do algoritmo, tá bom? Então, ó, função que é obrigatória, função início, tá? Então, essa aí é obrigatória. Que normalmente nas linguagens a gente vê lá o main, né? Então, tem as funções main, né? Então, a classe main, né? Então, tá lá sempre uma função que é ela que vai dizer ao meu algoritmo o que é, de onde é que eu vou começar. Vou começar de onde? De que parte, né? Então, aqui no Portugal, a parte que vai iniciar tá aqui. Vê como é fácil, né? A parte que vai iniciar, qual é? Início. Caramba, início, vê. A palavra início vai nos dar a entender que eu estou começando. Então, vê como é tranquilo. Agora, se eu disser para você, a palavra que vai começar é o men. Um men. Um men tem sentido para você? Se você souber inglês, até tem sentido, né? Mas se você não souber o inglês, fica um pouco perdido. Você vai ter que decorar que o men é o início, né? Então, quando eu estou trabalhando, por isso que eu falei para vocês, com Portugal, é mais fácil de eu compreender toda aquela minha estrutura, né? Então, tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que eu estou construindo. Então, eu tenho o meu programa, né? Dentro dele, eu vou ter minhas funções. Qual é a função principal? De onde é que ela vai começar? Do início, tá? Então, vem do início. Parênteses, porque não vem ao caso aqui, mas porque eu posso passar o que a gente chama de parâmetros, que são informações que são transmitidas de uma função para outra, tá? Mas aí fica para vocês estudarem mais para frente isso. Então, não vamos se importar com isso agora, a gente não vai utilizar parâmetro, tá? Então, esqueçam isso. E aí, dentro da chave, vai ser aqui dentro, ó, que a gente vai colocar todos os nossos, desculpe, todos os nossos comandos. Então, se eu tivesse outros comandos, estaria aqui, entre o início da chave e o fechamento da minha chave. Tá bom? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma outra observação. O Eduardo colocou, tipo meta recebe 2. Então, meta
dividir por 2. Se eu tivesse uma função de nome meta, era só chamar a função meta. Poderia fazer, tipo, meta seria um cálculo matemático, né, que eu iria fazer. E aí, se eu quisesse fazer aquele cálculo matemático, né, eu só ia chamar a função meta, tá? Mesma coisa como eu falei, o exemplo do jogo de futebol. Então, eu quero chutar a bola. Então, chame a função chutar bola. Eu quero correr. Então, chame a função correr. E lá dentro vai ter todos os comandos referentes àquilo que a gente quer fazer. Tá bom? Não sei como é que funciona um jogo, deve ser bem complexo, né? Eu imagino, né? Como é que é, mas deve ser complexo pra caramba. Deve ter cálculos ali que eu nem imagino como é que são feitos, né? Tem que ali, se eu fosse fazer, teria que estudar bastante lá, física, matemática, entre outras coisas. Mas, então ali dentro vai ter funções, né? Que vão fazer aqueles cálculos para poder o personagem correr, né? Chegar a um determinado momento, dependendo do esforço que você fez, ele começar a diminuir o ritmo, né? E começar a caminhar, né? Que acontece isso dentro do jogo de futebol. Então, tudo isso aí são feitos dentro das funções, né? E eles vão chamando as funções de acordo com a necessidade. Apertei o botão lá, vamos imaginar quadrado. Então, apertei um X, apertei uma bola, né? Então, de acordo com o botão que eu apertei, ele vai lá chamar a função, ó, execute aquilo, tá? Então, ele vai lá e vai executar aquela função que eu desejo, tá bom? Então, ó, aqui, única coisa que ele faz, por isso que ele diz aí que é o menor algoritmo que a gente pode construir. A única coisa que ele faz é mostrar uma mensagem. Qual é a mensagem? Olá, mundo, tá? Então, a única coisa que o meu algoritmo faz aí é mostrar uma mensagem na tela. Para eu executar, Gibson, como é que eu faço? Se eu quiser testar, nesse botão aqui, ó, que executa o meu algoritmo. Então, tudo que eu fizer, ó, eu vou aqui, ó, e clico e visualizo lá embaixo, ó, no meu console, ele sendo executado. Estão vendo aqui, ó? Executou, finalizou, tempo de execução, e ele executou o quê? Tá aqui, ó. Olá Mundo. Tá bom? Então, o Olá Mundo ele vai estar aparecendo aí para vocês. Tranquilo? Beleza. João Alberto colocou bônus por vendas seria uma função? Poderia ser uma função, João Alberto. Você criar aí no cálculo, depois que você recebeu o dado de salário, chame a função de bônus, faça a verificação e me retorne caso ele tenha aí um bônus para ser adicionado no salário dele. Poderia ser, João, uma função a ser colocada. Então, ó, criei aqui o meu algoritmo, executei, visualizei, se ele finalizou corretamente, não apareceu nenhum erro, beleza, consegui atingir aquela meta, tá? Então, o que é que esse algoritmo ele faz? Como eu falei para você, a única coisa que ele faz é mostrar uma mensagem na tela, através do comando escreva. Perceba de novo, ó, escreva. Né? Vê a facilidade. Para a gente conectar o comando de saída para o que a gente quer fazer, a gente não quer escrever a mensagem, então bem nada mais fácil do que colocar um comando escreva, né? Gibson, e se fossem outras linguagens, teria comandos aí como print, echo, v. Você ligar echo a escrever algo, tem um comando de saída, é complicado, né? Então, perceba que quando a gente vai para o Portugal, fica mais fácil da gente entender o que é um comando de saída. Comando de saída é quando você quer enviar um dado para fora do computador, mostrar uma mensagem, né? E aí você está utilizando um comando bem simples, escreva, tá? Vamos lá. Como é que eu sei que aqui é um conjunto de caracteres, né? Aqui eu preciso criar uma variável para escrever uma mensagem? Não, eu não quero armazenar, eu quero só mostrar, tá? E aí, como é que ele sabe que é um conjunto de caracteres? Aqui, ó, através das aspas, tá? Então, quando eu coloco aqui entre aspas duplas, eu estou dizendo, ó, beleza, tudo que está entre as aspas duplas, tá? É um conjunto de caracteres, tá? Então, são vários caracteres, então são várias letras, números e entre outras coisas que estão sendo inseridas, tá? Então, aqui eu estou dizendo, ó, beleza, escreva um conjunto de caracteres que eu determinei. Tranquilo? E isso, write ln, né? Tem lá no Pascal, tá? O print, né? Que tem em outras
linguagens, o syst out print, né, como tem lá no Java, né? Então, são essas funções aí. Perceba que eu não estou trabalhando com elas em inglês, é em português, e fica mais fácil da gente entender, né, da gente compreender. Então, o João Alberto colocou aí. E o valor lógico real inteiro? Se fosse valor real ou inteiro, né, eu não preciso colocar entre aspas, tá? O lógico também entre aspas. Então, se eu quiser escrever apenas o número 89, tá? Se eu executar aqui, ó, 89, tá? Por quê? Porque é um número, tá? Um número eu não preciso colocar entre aspas, a não ser que eu queira juntar um número com um texto, né? Aí eu teria que colocar entre aspas, né? Se eu quisesse transformar isso aí num conjunto de caractere, esses números se transformarem em caractere. Agora, se eu converter em caractere, eu não posso fazer cálculo matemático com ele, né? Tranquilo? Então, entre aspas, somente textos. Tranquilo? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Volta lá para o slide. Então, ó, podemos identificar as seguintes características na linguagem, tá? Que é, no caso, nosso pseudocódigo, que todo algoritmo inicia e tem um fim, então tem um início e tem um fim. No Portugal, a gente tem esse início e fim delimitado pela abre-chave e fecha-chave, tá? Então, a gente abre chave e fecha chave para dizer que eu tenho um início e um fim de um algoritmo. Precisamos sempre saber qual comando podemos utilizar de entrada e saída de dados. A gente vai ver aí quais são os dois, tá? A gente já viu um, né? Que é o escreva. A gente vai ver o outro, tá? Que é o de entrada. Quase 100% dos algoritmos possuem o que a gente chama de variáveis, que devem ser declaradas, tá? A gente precisa identificar antes de criar, dizer qual é o tipo que a gente vai armazenar. Tem algumas linguagens que não precisam, mas no Portugal a gente precisa, no Java a gente precisa, em outras linguagens a gente também precisa, como C, C++, C Sharp, né? A gente precisa declarar e dizer qual o tipo, tá? Então, o que a gente chama de linguagem fortemente tipada, né? Beleza. E sempre que desejarmos aí quebrar uma linha, devemos usar o comando de barra invertida, tá? Por quê? Ele não tem aí o println ou o writeln, o write, não tem esses comandos com ln no final, né? Ou escreval, como tem lá no Portugal do Visual G, a gente não tem esses comandos que fazem com que ele escreva e quebre uma linha, tá? Automaticamente. A gente precisa formatar dentro dele a quebra de linha, como é na maioria das linguagens, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar com Portugal Studio por causa disso, porque são comandos em português. Beleza, facilita, facilita. Mas ele já vem com um raciocínio que a gente já vai utilizar na maioria das linguagens, tá bom? Então, ó, variáveis. Vamos entender aí quem seria essas danadas dessas variáveis, né? Então, ó, variáveis são utilizadas para guardar valores que serão usados em um determinado momento da execução do nosso algoritmo. As variáveis são criadas através de atribuições e distribuídas pelo coletor de lixo, que a gente chama de garbage collection, tá? Quando não existem mais referências a elas, né? Então ele destrói lá tudo aquilo quando não precisa mais. A maioria das linguagens eles fazem isso de forma automaticamente, tá? Então, criei minhas variáveis, elas vão para um local na memória RAM e ficam lá armazenadas. Então ele separa aquele espaço para eu guardar um dado, seja aí como o João colocou, lógico, real, inteiro, seja ele um caractere, um conjunto de caractere, né? Então ele vai guardar um espaço para guardar aquela informação. É como se eu tivesse construído um, um armário e aí eu separasse aquele armário para guardar roupa, uma outra parte do armário para guardar, sei lá, objetos pessoais, eu guardasse uma parte do armário para guardar, sei lá, cintos, né, bonés, chapéu ou algo do tipo. Então a variável é isso, é eu pegar um local na memória e dizer, ó, beleza, computador, separa esse local aí para mim, para que eu possa estar armazenando alguns dados, tá? No Portugal, como na maioria das linguagens, eu preciso dizer, ó, qual é o tipo de dado que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com dado do tipo inteiro? É um dado do tipo real? É um dado do tipo lógico? Qual é o tipo de dado? Tá? A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá bom? Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum determinado momento do
programa, né? Então, segundo Forbelloni, um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado. Como o próprio nome já diz, né? É algo que varia, é algo que muda. Então, se eu criar uma variável nome, quer dizer que eu só posso guardar um nome? Não. A variável eu posso guardar Gibson, daqui a pouco eu posso guardar João, daqui a pouco eu posso guardar Caio, daqui a pouco eu posso guardar é, é, Nilson, posso guardar qualquer nome, tá? Então, naquela variável, ela vai estar mudando o conteúdo dela a todo momento. Eu não preciso criar nome um, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, a não ser que eu queira guardar todos esses ao mesmo tempo, né? E deixar ali armazenado. Mas se é algo temporário, eu posso substituir. Por isso o nome variável, eu vou estar variando, vou estar mudando, tá? Nem só tem algo fixo, normalmente quando a gente trabalha com arquivo ou com banco de dados, né? Que a gente quer guardar um cadastro, aí tudo bem, né? Ali não vai mudar. Mas quando não, a gente vai estar sempre modificando esses dados, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, pessoal. Então, ó, na sua declaração, precisamos identificar o tipo. Um tipo significa informar ao computador que essa variável poderá receber e armazenar na memória do computador. Então, aqui, ó, como no exemplo que eu coloquei, ó, eu posso guardar caixas com diferentes formatos, ó, com diferentes tipos, estão vendo? Em diferentes prateleiras dessas, diferentes aí, baias dessas. Então, é a mesma coisa que acontece lá na memória, tá, do computador. Ele vai pegar lá e vai guardar em um determinado espaço, um determinado local, algo de um determinado tipo, né? Então, ó, alguns exemplos aqui de declaração de variáveis. Eu botei aqui, ó, cadeia, e aí eu disse que o nome dessa variável vai chamar nome. Então, eu posso guardar uma cadeia de caracteres, vou falar sobre isso daqui a pouco. Uma variável do tipo inteiro, que eu chamei de idade. Uma variável salário, que vai ser do tipo real. Variável sexo, que vai ser caractere. E uma variável resposta, que vai ser do tipo lógico. Então, nesse exemplo, declaramos 5 variáveis. Cada variável no exemplo possui um tipo, no qual faz com que o computador entenda o que queremos guardar, no caso aí, armazenar. E aí, para declararmos uma variável, basta informar primeiramente o tipo e depois dar um nome a ela. Uma observação que eu coloquei aqui, ó, ponto e vírgula é opcional no Portugal Studio, tá? Então, é opcional. Você coloca ponto e vírgula no final, como tá aqui, ó, tá? Ou não, tá? Eu gosto de colocar e aconselho quem estiver trabalhando com essa linguagem colocar, porque você já vai se acostumando, como eu falei. Quando você sair do Portugal para ir para outra linguagem, você já vai saber a estrutura. Quem já trabalhou com Visual G, lembra que lá primeiro eu tenho que colocar o nome da variável e depois o tipo, né? Aquilo ali não é utilizado em quase nenhuma linguagem, tá? Então, o interessante é trabalhar como a maioria das linguagens funciona. E a maioria das linguagens funciona de que forma? Primeiro eu digo o tipo, para depois o nome, tá? Então, tipo e nome. Algumas regras para a criação de variáveis. Primeira, utilize nomes significativos para as variáveis, de preferência nome curto, né? Por quê? Porque isso evita erro, evita de você colocar informações quando digitar de forma errada. Então, vamos imaginar que eu criei uma variável número. Então, se essa variável número aparece 10 vezes dentro do seu algoritmo, em algum momento você vai digitar sem querer número com acento, que não pode, né? Em algum momento você vai trocar uma letra, né? Na hora de você digitando rápido, troca uma letra para uma letra do lado dela, né? E aí isso vai gerar erro. E muitas vezes você está tão cansado, né, de ter construído aquele algoritmo que você não percebe. Você olha, olha e diz, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Não estou vendo aqui onde é que está o erro, né? Por quê? Porque você colocou uma variável com um nome muito longo, né? Então, de número, colocar num, né? Alguns aconselham até colocar uma letra, mas eu não aconselho, tá? Por quê? Porque depois, dependendo de como for, vai virar uma salada de letras, né? Vai estar lá A, B, C, D, E, F, X, Y, H, né? Então vai estar uma salada de letras lá e depois você não vai saber o que é cada letra. Eu aconselho colocar pelo menos a palavra abreviada, né? Diminuir um pouco ela aí, tá bom? Nunca utilize nomes para variáveis começando com números, não pode, tá? O algoritmo ele não permite, né? A linguagem não permite, tá? Então eu não posso colocar aí uma variável cujo nome é dois nomes, né? Nem 20b ou um número. Não, não posso, tá? Eu posso começar com letras e depois colocar número, tudo bem. Mas colocar o inverso, não.
Utilize espaços e nem acentos, tá? Então, nada de espaços. Então, vou criar uma variável nome do funcionário. Aí eu coloco o nome, espaço do, espaço funcionário. Já estou errado porque coloquei uma variável com um nome muito grande, né? Muito extenso. Já falei que não podem. E aí eu vou e ainda coloco espaços. Não, tá? Então, a gente pode utilizar aí o camel case, né? Que a gente chama, né? Que é o subir e descer. Então, começa com minúsculo, depois maiúsculo, depois minúsculo, né? E tomar cuidado, né? Se fizer dessa forma, todas as variáveis que você utilizar, cujo nome é aquele, então, se você vai precisar daquela variável 10 vezes no seu algoritmo, ela tem que estar igual, tá? Então, se eu coloquei tudo maiúsculo, tem que estar tudo maiúsculo. Se eu coloquei a primeira maiúscula, é D mais minúsculo, tem que estar desse mesmo formato, tá? Por quê? Porque ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Ele identifica o que é maiúsculo e o que é minúsculo, tá? Não utilize caracteres especiais, porque normalmente esses caracteres especiais uma, é, ele tem um sentido ali dentro do algoritmo, né? Como aí eu coloquei o exemplo, o asterisco, para multiplicar dados, né? Então, o asterisco ali vai me auxiliar. Como a chave para inicializar uma estrutura, né? Em Java, Python e em algumas outras linguagens, letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas. Ou seja, A maiúsculo é diferente de A minúsculo. E mesma coisa acontece aqui no Portugal, tá? Lá no Visual G não tem problema nenhum, né? Mas aqui no Portugal Studio, se você colocar maiúscula a variável e lá em alguma parte do seu algoritmo colocar ela em minúsculo, ele vai dizer, opa, essa variável não foi declarada, não existe, tá? E aí você vai ter que corrigir lá, tá bom? Há variáveis, há vários tipos de simples de dados já pré-definidos como textos e números, tá? Então nós temos aí números inteiros, reais, complexos, tá? Esses tipos podem ser de duas formas, né? Dois tipos aí, tá? Essas variáveis podem ser de dois tipos. Mutáveis e o que a gente chama de imutável. O que seria isso? Os tipos mutáveis permitem que o conteúdo da variável seja alterado, que é as nossas variáveis comuns, tá? Então, eu posso dizer aí que nome, como eu falei, vai receber Gibson, daqui a pouco o nome pode mudar e receber Eduardo, e assim mudar para qualquer nome que eu desejar. Mas existe também o que a gente chama de imutáveis, que não permitem que o conteúdo da variável seja alterado. Para esse tipo, nós chamamos aí de constante, tá? Então, você vai ver que aqui no Portugal Studio, se você declarar uma constante e lá no algoritmo tentar mudar aquele valor da constante, você não vai conseguir, vai dar erro, tá? Diferente de alguns que apenas simulam, mas permite você alterar, que para mim não fez nada, né? Então, no Portugal aqui, no Portugal do Portugal Studio, ele não permite, ele vai dar erro. Que exemplo eu poderia dar de uma constante? Pi. O valor de pi muda? Não muda, né? Pi vai ser sempre 3,14, né? E aí, sucessivamente, valores aí de casas decimais, né? Então, vai ser sempre 3,14. Não muda pi. Pi vai ser sempre 3,14 e acabou, tá? Então, poderia dizer que pi é uma constante. Os principais tipos de variáveis, nós temos aí inteiro, para valores inteiros, né? Como o próprio nome já diz. Então, perceba novamente, tá em português, pô. É fácil, né? Não tem o que dizer, não. É inteiro, tá? Números positivos ou negativos, sem vírgula. Então, eu posso ter aí o -1, -2, -3, posso ter o 0, posso ter o 4, posso ter o 20, posso ter o 50, qualquer número positivo ou negativo que não tiver vírgula, tá? Temos aí o caractere para valores que receberão somente um caractere, presta atenção, apenas um único caractere. Ele tem um tipo para guardar apenas um único caractere. E se eu quiser guardar mais de um caractere, aí eu tenho que usar o cadeia, que é a string que normalmente a gente trabalha nas linguagens de programação, né? Que é uma cadeia de caractere. Vê aí a jogada. É uma cadeia de caractere. Então, facilmente você pega isso aí, porque está em português, né? Então, a cadeia aqui seria a nossa string das outras linguagens, tá? Então, uma cadeia de caracteres. Então, quando eu quero criar com mais de um caractere, eu declaro ela como cadeia. Real. Quando eu quiser números reais, números com valores aí com casas decimais, números com vírgula. Então, eu quero armazenar um salário. Eu vou guardar como tipo inteiro ou tipo real? Real. Por quê? Porque o salário pode ter aí vírgula.
Ah, o cara recebe aí R$ 5.590,52 por mês. Então, perceba que tem números com casas decimais. Então, eu preciso declarar ele como tipo real. E temos o valor lógico para retornar os valores de verdadeiro ou falso, tá? Toda vez que a gente vai fazer aí comparações. Tranquilo? Então, esses são os principais tipos de variáveis. Isso aí você vai ver em quase todas as linguagens, né? A não ser aquelas linguagens que não precisam declarar os tipos. Tá bom? E aí, como eu falei para vocês, nós temos o que a gente chama de constante, né? Que é aquele que é imutável. Então, é utilizado para armazenar informações, valores que são imutáveis durante toda a execução do programa. A constante é inicialmente uma variável, tá? Que, uma vez definida como sendo uma constante, o seu valor não poderá ser modificado. E aí, para criar uma constante em Portugal, utilizamos aí a palavra reservada conste, tá? Então, conste, tipo da variável, nome da variável e depois o valor que ele vai receber, o valor que vai ser sempre constante. Então, eu disse aqui, ó, que salário é do tipo real, porque eu tenho números com casas decimais, ó, duas casas decimais aqui, ó, e ela vai ser o quê? Uma constante, ela não vai mudar, né? Então, eu não vou mudar. Se eu chegar lá no meu algoritmo e disser, ó, salário recebe 590, eu não consigo. Salário recebe agora 4.200, eu não consigo, né? Ele vai dar erro. Por quê? Porque eu já disse que salário vai ser sempre 1.045, tá bom? Então, ela vai se tornar uma constante. Texto string, né? Então, temos aí o string, a cadeia, né, que a gente chama. Então, uma string ou uma cadeia é um tipo de variável com o objetivo de armazenar texto. Uma cadeia padrão segue o padrão Unicode, que suporta acentos e caracteres especiais. Você pode colocar tranquilamente. A inicialização de uma cadeia deve ser com aspas duplas, usando apenas aspas simples quando trabalhar com um caractere. Então, se eu estiver trabalhando com um caractere, aspa simples. Mais de um, aspa dupla. Atribuir valores, sinal de igual. Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável que eu chamei de animal. Então, animal recebe, então, sinal igual, tamanho A. Tranquilo? Então, o sinal recebe tamanho A. Beleza, já aprendi já como é que funciona variáveis. O que é que falta agora eu aprender? Comando de função de entrada e saída, né? Então, com as funções que aprendemos hoje, conseguimos criar nosso primeiro algoritmo? Já consegue, né? E aí, quais são as funções que a gente pode aprender também? Funções de entrada e saída, funções condicionais, que é o que a gente vai aprender durante esse curso, tá bom? Então, funções de entrada e saída e funções condicionais. Com isso aqui já dá para fazer muitos e muitos algoritmos, já dá para dar autonomia aos nossos algoritmos tranquilamente, tá bom? Então, ó, função de entrada e saída. Entrada de dados refere-se a entrada de dados com o mundo externo para o meio digital. É dessa forma que enviamos informações para dentro das nossas aplicações. Então, é quando eu quero passar aqui do meu teclado para o meu computador, tá? Saída de dados refere-se à forma que o computador usa para nós apresentar algo, seja exibido no impresso, seja exibido na tela, né? Então, nesse caso, os dados podem ser exibidos ou impressos em forma legível para o ser humano. Então, é o computador passando a mensagem para mim, que foi aquele momento lá do Olá Mundo. O Olá Mundo, ele transmitiu uma mensagem para mim. Então, foi uma hora ali que teve a saída de dados. Então, ó, e quais são as funções que utilizamos para essa tarefa? Então, funções de saída, né? Então, temos aí, ó, saída de dados. Função que a gente vai utilizar é o escreva, que a gente fez lá, ó. Se a gente for para o nosso algoritmo, eu fechei, eu acho que eu fechei o Portugal, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, ó, se a gente for para o nosso algoritmo, ó, escreva, tá? O escreva é a função de saída de dados, tá bom? Então, ó, exemplo que eu coloquei aqui, ó, escreva curso de lógica de programação. Gibson, ponto e vírgula é obrigatório? Já falei que não, tá? Mas eu aconselho já começar a se acostumar a colocar com ponto e vírgula, para quando você for para uma outra linguagem, você já ter já esse costume, tá bom?
Então, a função escreva ela pode receber vários argumentos separados por vírgula e imprimi-los no terminal. Além disso, podemos utilizar também funções de barra invertida para formatar o texto. Exemplos aí, temos aí o barra N, que eu já falei, né? Que é para eu quebrar uma linha. E tem também o barra T, que é para eu tabular um texto. Tá? Então, eu criar lá as minhas tabulações. Vamos ver rapidinho como é que eu trabalharia isso aí? Então, ó, vamos imaginar que eu declarei uma variável aqui, que eu disse que a variável vai ser cadeia nome. Tá? E aí eu disse que o nome ele vai receber Gibson. Tranquilo? O nome vai receber Gibson. Então, em vez de Olá Mundo, eu quero escrever Olá Gibson. Então, vou tirar aqui Olá Mundo e vou botar aqui, ó, Olá Nome. Tá? Então, eu peguei o dado, que é esse texto Gibson, guardei na minha variável nome, e aí eu mandei escrever, ó. Então, ele vai concatenar, ele vai juntar o texto pré-definido, que eu botei aqui, ó lá, e vai juntar com o texto que está guardado dentro da variável nome. Então, ele vai juntar agora os dois. Vamos executar para ver se vai realmente juntar, se isso está mentindo. Então, ó, perceba lá no console, ó, que apareceu a frase, ó, Olá, Gibson. Tranquilo? Gibson, eu posso agora também pegar isso do teclado para aparecer o nome que eu digitar? Pode, vamos ver como é que faz. Então, ó, além dos comandos de saída de dados, nós temos o que a gente chama de comandos de entrada de dados. Então, o comando de entrada de dados no Portugal é o leia. Vê que legal. De novo, a questão do português, né? Leia o quê? Leia um dado do teclado. Pegue um dado do teclado, né? Então, a palavra em português aí sendo escrita, né? Então, ó, o que é que o leia faz? Ele faz uma pausa no programa, espera uma entrada do usuário pelo terminal. Para ler a entrada do usuário, a função leia espera que, após digitada a entrada, você aperte o quê? O Enter. Então, você vai digitar no teclado, aperta o Enter e ele vai guardar aquela informação. Vai guardar onde? Na minha variável, a variável que eu declarei. Então, ó, vamos imaginar que nesse exemplo aqui eu peguei, ó, beleza, Gibson. Eu declarei minha variável nome, só que eu não quero atribuir um valor para ele. Eu quero ler esse valor. Então, leia nome. Só que leia nome fica esquisito. Imagine você pegar um programa e ficar lá um cursor piscando, né? Então, o cursor do mouse lá piscando, lá no console, você precisa saber o que é que o cara quer de você. Então, vamos botar aqui um texto. Então, escreva, digite seu nome. Agora sim, eu sei o que é que o usuário vai pedir para mim. Então, vai aparecer uma frase lá, digite seu nome, vai pedir que eu digite o nome, vai guardar nessa variável que eu chamei de nome e depois vai dar a mensagem. Tranquilo? Então, ó, vamos ver isso aí funcionando. Vou aqui executar, ó, o meu algoritmo. Perceba lá no console, ó, tá? Digite seu nome, tá? No meu console. E aí eu vou digitar meu nome, Gibson Santana. Dou um Enter e ele apareceu a frase: Olá, Gibson Santana. Perceba que é de forma estruturada, é sequenciada, né? Que alguns chamam de forma sequencial. Ele vai fazer uma coisa, depois a próxima e assim sucessivamente. Então ele vai fazer linha por linha. Ele pegou um local da memória, guardou minha variável, então deixou lá armazenado, né? Um local para mim, pegou um dado, escreveu na tela, depois ele pegou um dado, guardou na variável, depois ele pegou um dado que você escreveu e juntou com o dado que estava armazenado lá na variável. Então, foi o processo que ele fez aqui para a gente. Tá? Então, esse passo a passo aqui é tudo isso aqui que está acontecendo nesse segundo exemplo, tá? Que vocês vão testar depois aí no computador de vocês em outro horário, tá bom? Então, não vou fazer isso aqui não, que é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é só que eu tenho uma operação sendo realizada aqui, uma operação matemática, tá bom? Mas é o mesmo processo, tranquilo?